Fernando demonstra o seu nervosismo para Perla. Eles deduzem que a gata já sabe de tudo. Fernando informa a Perla que falará com Esmeralda a sós. Ela acata as ordens do marido. Perla continua elogiando Fernando. Ela fala pro parceiro que sempre irá apoiá-lo. Eles trocam juras de amor. Esmeralda segue confusa. Fernando aparece. Esmeralda encara o silencioso. Fernando a chama de filha. Eles choram. Esmeralda chama Fernando de pai. Ela o abraça. Esmeralda afirma para Fernando que sempre o esperou. Ele beija a testa dela. Esmeralda e Fernando trocam declarações. Eles se admiram. Lorena rodopia pela casa. Ela grita pelas empregadas. Lorena resmunga. Ela recebe a visita dos filhos. Mariano descobre que Augusto melhorou. Os irmãos de Virgínia contam para a mãe que um estranho alega ser o pai dos filhos de Esmeralda. Lorena relata para os filhos que confia na integridade da gata. Ela calma os parentes. Fidel conta para João Garça que já marcou uma reunião com os envolvidos. O criminoso explica os próximos passos do seu plano pro advogado. Ele não mostra as provas da suposta paternidade para Fidel. Fernando confessa para Esmeralda que temia o desamor dela. Ela relata pro pai que sempre o admirou. Esmeralda fala para Fernando que ele é o melhor pai do mundo. Perla aparece. Ela também expõe o seu amor para a filha. Elas choram muito. Esmeralda agarra Perla. Ela exalta a força de vontade da maluca. Perla ressalta para os demais que recuperará a sanidade já que recuperou a filha. Esmeralda conta para a mãe que sempre a amou. Elas dão um outro abraço. Perla afirma para Esmeralda e Fernando que está muito contente. Os queridos desejam ser felizes. Esmeralda volta a agarrar os pais. Ela ressalta que nunca mais ficará triste. Esmeralda reúne todos os queridos. Ela discursa. Fernando e Perla seguem paparicando Esmeralda. A maluca continua feliz com a reunião dos familiares. Ela cita a boneca Renata. Perla afirma para Esmeralda que nunca irá largá-la. Ela se sente honrada por ser mãe da gata. Mariano e Paulo elogiam os queridos. O calvo recebe outra ligação. Ele preocupa Fernando. Mariano e Paulo abrem o jogo com um silencioso. Eles temem que sujem o nome de Esmeralda. Mariano decide defender a morena. Paulo apoia o irmão. Mariano informa ao parente que pode resolver o problema sozinho. Fernando se oferece para acompanhar os demais. Mariano acalma os ânimos. Todos decidem esconder a verdade de Esmeralda. Mariano relata para os presentes que eles não podem estragar a felicidade da gata. Lorena visita Gisele. A ardilosa insinua que a vilã bolou um plano para acabar com a raça de Esmeralda. Elas discutem. Lorena conta para Gisele que a gata está sendo difamada por João Garça. A megera gosta da notícia. Lorena segue animando Gisele. Elas criticam Esmeralda. Gisele afirma para Lorena que a gata sempre foi uma qualquer. Jacira procura Fernando. A autêntica crê que Gisele preparou uma nova armação contra Esmeralda. Fernando pensa o mesmo. Jacira deduz que Fidel é um vendido. Fernando teme que Paulo seja burro mais uma vez. Jacira também se preocupa. Fernando afirma para a funcionária que fará de tudo para salvar a honra da filha. Jacira segue com pena da morena. Fernando informa a carismática que é capaz de matar por Esmeralda. Jacira relata para o patrão que também destruirá a vida de quem se meter com a gata. Lorena sugere que Gisele permaneça sã. A ardilosa conta para a vilã que Esmeralda está feliz. Elas voltam a tramar contra a mãe de Letícia. Gisele sugere que Lorena receba Esmeralda na mansão. A venenosa detesta a ideia. Gisele exige que Lorena a obedeça. A amarga segue criticando Augusto. Lorena tem uma ideia para colocar a gata na mansão. Horas depois, a ardilosa vê os netos. Lorena continua dissimulando na frente de Esmeralda. A venenosa fala para a gata que Augusto está dando muito trabalho. Lorena simula uma queda. Ela preocupa Esmeralda.
Lorena afirma para Agatha que já não é mais a mesma. A rebelde apoia a sogra. Esmeralda sugere que Lorena descanse. A venenosa banca a vítima diante da gata. A mãe de Mariano comove a inimiga. Paulo conhece Fidel. O mocinho relata para o advogado que não acredita em João Garça. Fidel insinua para Paulo que o criminoso é o genitor dos filhos de Esmeralda. O bonitão segue revoltado. Fidel dá uma bronca em Paulo e o cala. Ele coloca ideias na cabeça do pintor. Fidel garante para Paulo que João Garça está falando a verdade. O mocinho quase tem um troço. Paulo ameaça Fidel. Lorena convence Esmeralda a cuidar de Augusto. Agatha médica o sogro. Lorena agradece a ajuda de Esmeralda. A ardilosa relembra Agatha que Augusto a prejudicou. Lorena tripudia da desgraça do marido. Augusto segue calado. Por pensamento, ele amaldiçoa-as demais. Esmeralda fala para os vilões que não guarda mágoa no coração. Lorena chama Agatha de maravilhosa. Ela continua bancando a arrependida. Lorena acaricia Esmeralda. Paulo desafia Fidel. Ele insinua que o advogado é um incompetente. Fidel segue defendendo João Garça. O mocinho continua à beira de um ataque. Paulo conta para Fidel que chegou a casar com Esmeralda. O bacharel ressalta que o casamento foi anulado. Paulo deseja confrontar João Garça. Fidel o despista. Paulo crê que João Garça não existe. Fidel e Paulo continuam discutindo. O advogado segue surpreso com a postura do pintor. Paulo volta a ofender Fidel. O bacharel relembra ao mocinho que ele não estava no país quando as crianças nasceram. Fidel cala Paulo. O advogado coloca ideias na cabeça do bonitão. Fidel intimida Paulo. Ambos seguem berrando. Fidel defende João Garça. Ele informa ao pintor que ajudará o criminoso. Paulo declara guerra a Fidel. Garibaldo encontra João Garça. O criminoso relata para o namorado de Inês que conhece a história dele. Garibaldo fica atônito. João Garça conta para o meliante que ele não foi abandonado. Garibaldo segue assustado. João Garça sugere que o meliante se vingue dos algozes. Fidel e Paulo não chegam a um acordo. O mocinho segue descontrolado. Garibaldo descobre que os seus pais foram assassinados. João Garça o preocupa. O criminoso fala para Garibaldo que também sofreu. Garça marca outro encontro com o meliante. Garibaldo continua triste. Mariano briga com Paulo. O garanhão insinua que o irmão é demente. Mariano dá um sermão em Paulo. O mocinho segue com ódio do tal Garça. Mariano humilha Paulo. Eles ressaltam que Esmeralda está sendo difamada. Paulo deseja realizar um exame de DNA com as crianças. Mariano o desestimula. O calvo explica o seu plano pro irmão. Paulo desabafa com Mariano. O pintor conta pro parente que Virgínia está com um problemão. Esmeralda paparica a cunhada. Elas trocam elogios. Virgínia reitera para Esmeralda que ama Centavinho. Elas citam as virtudes do mendigo. Virgínia informa a Esmeralda que quer ser feliz. Agatha estimula a ceguinha. Esmeralda abraça Virgínia. Centavinho conversa com Garibaldo. Eles divergem sobre Virgínia. Garibaldo conta para Centavinho que quer saber mais sobre a sua origem. O mendigo aconselha o meliante. Centavinho sofre por Virgínia não poder ter filhos. Garibaldo ampara o amigo. O meliante relata para Centavinho que está desconhecendo Inês. Garibaldo deseja casar com a perversa. Centavinho sugere que o meliante queise no presídio. Garibaldo gosta da ideia. Ele brinca com o amigo. Fidel conversa com João Garça. O advogado relata para o cliente que ele terá que fazer um exame de DNA. João Garça despreocupa Fidel. Ele reitera para o bacharel que sabe o que fazer. Fidel informa a João Garça que ainda não falou com Esmeralda. O advogado relata para o criminoso que eles enfrentarão uma grande trabalha. Fidel teme que João Garça esteja mentindo. O criminoso tranquiliza. Jacira cuida das crianças. Paulo encontra a carismática.
Ele brinca com os filhos. Jacira conta para Paulo que Esmeralda saiu. O pintor segue agradando as crias. Jacira questiona Paulo. Ele conta para ela que confrontou Fidel. Jacira segue assustada. Paulo informa a autêntica que pretende enfrentar João Garça. Jacira sugere que o mocinho confie na gata. Paulo relata para a carismática que não duvida da morena. Eles temem que Gisele esteja por trás da situação. Esmeralda leva Xavier para a mansão. Lorena ressalta que o apaixonado também é cego. Esmeralda aconselha a sogra. Lorena aceita ser examinada por Xavier. A gata caminha pela residência. Ela percebe que Paulo cresceu na casa que era para ser dela. Damião conta para Mariano que também quer ajudar Esmeralda. O moreno insinua pro garanhão que Paulo só entristece a gata. Damião estressa Mariano. O moreno decide acompanhar o calvo. Mariano aceita a ajuda de Damião. O moreno esculhamba João Garça. Mariano teme que Damião coloque tudo a perder. O moreno o acalma. Paulo os perturba. Ele tenta recusar a ajuda de Damião. O moreno relata para os demais que é o representante de Esmeralda. Paulo também briga com Damião. Eles trocam provocações. Mariano apressa o irmão. Lorena paparica Xavier. O ceguinho conta para a gata que a ardilosa está exausta. Xavier informa a Lorena que ela precisa de uma ajudante. A venenosa comemora. Lorena encanta Esmeralda. A gata decide ser a enfermeira de Augusto. Lorena abraça a rebelde.